Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo de número 1. Pela manhã, nós consideramos que o secularismo é uma espécie de invasão vertical. Uma invasão vertical é aquela que não apenas diz respeito à tomada daquilo que é físico, como o corpo, os bens, as terras, mas é o assalto da mente, do pensamento, da forma de um povo enxergar a sua realidade. Nós vamos ver algo semelhante com a invasão de Nabucodonosor. Nós dividimos a nossa exposição da seguinte forma. No primeiro momento, eu vou me dedicar única e exclusivamente a passar os olhos com os irmãos nas 4 partes em que o texto de Daniel está organizado. Depois de nós estudarmos essas 4 partes, ainda que de forma panorâmica e pontual, destacando apenas aqueles aspectos que trazem a solução para o problema que levantamos na manhã de hoje, num segundo momento, nós vamos fazer algumas aplicações referentes à relação entre o universitário cristão no contexto da própria universidade, no campus universitário. Vamos ler primeiramente o texto da Palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo de número 21. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados do conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos.
Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Oremos. Senhor Deus, diante de Tua palavra estamos. E o nosso coração, faminto pelo alimento, clama para que pelo poder do Teu Espírito, a luz que ilumina a mente, possa nos fazer compreender as verdades da Tua palavra para o grande desafio que enfrentamos nos nossos dias. Que o Senhor nos ajude a encontrarmos hoje aqui não só uma teologia, mas sobretudo uma maneira de ver que marque a nossa vida como peregrinos, como estrangeiros, como gente em terra estranha. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Existem várias nuances nesse texto, e dependendo de tudo aquilo que a gente, ao analisar, recorta, a gente entra por diversos caminhos e aprofunda por estes caminhos essas nuances da palavra de Deus. Eu escolhi dessas nuances do texto aqueles que nos fazem pensar exatamente sobre o grande desafio que é viver num contexto de invasão. A primeira coisa que nos chama a atenção na estrutura do texto são as suas 4 partes. As 2 primeiras partes, a primeira parte do versículo 1 ao versículo 2 e a segunda parte do versículo 3 ao versículo 7 são dedicadas a trabalhar não só a invasão de Nabucodonosor, mas sobretudo a sua estratégia de dominação. E as 2 últimas partes, a parte 3, que vai do versículo 8 ao versículo 16, e a 4ª parte, que vai do versículo 17 ao versículo 21, elas vão tratar da reação de Daniel e seus companheiros a partir de uma resolução deles e da sua fidelidade diante de Deus. Observemos as 2 primeiras partes. Comecemos com a primeira, a invasão. Os versículos 1 e 2 nos dizem claramente que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, mas não sitiou, não conquistou, não tomou Jerusalém, porque Nabucodonosor era poderoso, porque o exército de Nabucodonosor era poderoso. Sim, o exército de Nabucodonosor era poderoso. Sim, Nabucodonosor era poderoso, mas não é suficientemente poderoso para derrotar a mão de Deus, quando a mão de Deus guarda o seu povo. Por isso, a primeira lição importante que tiramos do texto é aquela que nos mostra a providência divina por detrás exatamente da invasão de Nabucodonosor.
O texto claramente nos diz, no versículo 2, que Deus é quem entrega nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. É Deus, portanto, que entrega o seu povo. É Deus, portanto, que não só entrega ao rei do seu povo, a Nabucodonosor, mas, significativamente, entrega a Nabucodonosor os utensílios do templo de Deus. E isso acontece não porque Nabucodonosor é poderoso, isso acontece porque Deus entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. A primeira coisa que Daniel faz questão de dizer no seu texto é de que a obra que está acontecendo, todo o desafio que o povo de Deus está enfrentando na Babilônia, é resultado, em primeiro lugar, da providência divina e não do agenciamento político de Nabucodonosor. Não é a política de Nabucodonosor que levou Nabucodonosor ao êxito, mas sim o cuidado de Deus pelo seu povo. Cuidado, Jonas. Que maneira estranha de cuidar. Como pode Deus cuidar do seu povo, entregando o seu povo nas mãos de um rei iníquo? O que Deus quer ensinar para o seu povo? O que Deus quer fazer com o seu povo? O que está em jogo, portanto, diante destes eventos? O que está em jogo, obviamente, diante desses eventos, não é só o fato de que há um juízo de Deus sobre o povo de Deus, mas mais do que isso, é uma revolução no culto, é uma revolução na adoração, é a revolução na maneira de eles conceberem o culto a Deus. Eles estavam centrados no templo, a vida deles estava centrada no templo. Por isso, quando eles são arrastados de Jerusalém e são levados para a Babilônia, eles olham para os salgueiros que lá haviam e penduravam as suas harpas, perguntando como haveríamos de cantar o cântico do Senhor em terra estranha. Há uma crise espiritual, há uma crise de culto, há uma crise de espiritualidade. E essa crise, ela não é precipitada por Nabucodonosor, e muito menos pela falha do povo de Deus, que era sem dúvida notória, mas é pelo próprio Deus que entrega, e com isso quer ensinar seu povo, e com isso quer guiar seu povo, e com isso quer também cuidar do seu povo. Então, na primeira parte, o que nós vemos é a invasão de Nabucodonosor, não como algo que acontece mediante os esforços unilaterais de Nabucodonosor, mas sim porque Deus entregou. E o que é mais curioso? Deus entregou a Nabucodonosor os utensílios que simbolizavam a sua presença no meio do povo. Porque Deus permite que até os seus próprios símbolos sejam vilipendiados, humilhados, envergonhados, ao serem entregues nas mãos de Nabucodonosor, um rei tão ímpio. Na segunda parte, nós descobrimos que não apenas Deus entrega, descobrimos que não apenas Nabucodonosor invade Jerusalém, mas mais do que isso, nós descobrimos que Nabucodonosor possui uma estratégia de dominação. Deus então não apenas entrega o povo nas mãos de Nabucodonosor e os utensílios do templo nas mãos de Nabucodonosor, mas Nabucodonosor, a partir dessa entrega de Deus, ele então domina o povo com estratégias explícitas. Nós vemos isso de uma maneira muito clara nos versículos 3 a 7. É interessante quando nós olhamos os versículos 3 a 7 à luz dos últimos movimentos do versículo 2. O versículo 2, ele diz exatamente que depois de Deus ter entregue nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, ele então leva-os para a terra de Siná, e essa terra de Siná corresponde a essa terra estranha, e então ele, ao levar para essa terra estranha, ele conduz os utensílios de uma maneira muito clara e precisa para a casa do tesouro do seu Deus. Ele pega os utensílios do templo e coloca esses utensílios no templo do Deus da
como que dizendo aqueles que foram arrastados de Jerusalém para a Babilônia, como que dizendo a eles: o Deus de vocês é só mais um entre os muitos deuses que existem aqui. É interessante como a estratégia a gente percebe no versículo 3, quando o rei orienta a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse esses filhos, mas não trouxesse quaisquer filhos de Israel, mas trouxesse ali do povo de Deus aqueles que seriam a elite, os jovens que seriam o futuro daquela nação, os futuros líderes daquela nação. É interessante como a estratégia de Nabucodonosor está fincada em 3 pilares. Primeiro, a elite, ela é deportada, ela é trazida para o contexto do palácio, para o contexto não dos arredores de Babilônia, não para o contexto da plebe da Babilônia, mas eles são levados para dentro do palácio, para um contexto muito diferente do contexto ao redor do palácio, o contexto da realeza, o contexto dos benefícios da realeza. Essa elite precisaria ser conduzida de 3 maneiras. Primeiro, ela deveria aprender a cultura e a língua dos caldeus. Segundo, ela deveria aprender a comer das finas iguarias e da dieta e, portanto, da alimentação típica dos babilônios. Em terceiro lugar, essa elite deveria trocar seus nomes. Então, o nome de Daniel, que era claramente uma referência a Deus, dizendo: Deus é o meu juiz. O nome de Ananias, que era uma referência clara a Yahvé, dizendo: Yahvé é misericordioso. Misael, que era uma referência clara, como uma pergunta que diz: quem é como Deus? Ou Azarias, que era o significado do nome, algo como: Deus é minha força. Todos esses nomes são trocados por nomes que agora não vão dignificar um único Deus. São nomes distintos glorificando um único Deus. Agora são nomes distintos, glorificando a deuses distintos. Então, o nome de Beltesazar é o nome que glorifica Abel, Sadraque, Mesaque, não se sabe ao certo, são tantas as possibilidades de culto e de entendimento, de relação desses nomes a tantos deuses da Babilônia. Abdenego como servo de Deus, do Deus Nabo, todos esses nomes então não são mais nomes que se referem a um único Deus, mas se referem a uma pluralidade, a uma diversidade de deuses. Então note que a estratégia de Nabucodonosor é tríplice. Primeiro, fazer com que eles aprendam uma nova cultura. E não só aprendam uma nova cultura, mas aprendam a língua do povo, a língua que o povo fala. Segundo, eles precisam aprender a comer como o povo come, com as comidas e com a dieta que o povo da Babilônia nos se nutria. E em terceiro lugar, eles precisam ser chamados por nomes que não fazem mais nenhuma referência a Deus. Qual é a missão, então, da estratégia de Nabucodonosor, senão a do esquecimento? Fazê-los acreditar numa mentira e esquecer a verdade da sua origem. O que a gente vê na terceira e na quarta parte é a reação justamente de Daniel e os seus companheiros a essa estratégia de Nabucodonosor. Dos versículos 8 ao versículo 16, nós vemos que Daniel, das 3 estratégias de Nabucodonosor, ele parece rejeitar, não sem razão, a dieta. Parece que Daniel e seus companheiros não veem nenhum problema em aprender da cultura, e não veem nenhum problema com o fato de eles serem chamados por outros nomes, nomes que não são os nomes que fazem referência a Deus. Apesar desse, se você prestou atenção na leitura do texto, Daniel continua chamando ele e os seus amigos pelo nome que faz referência a Deus, a despeito de os babilônios terem chamado ele de nomes que não correspondem aos nomes centrados no Deus do povo de Deus, do Deus de Israel. A resolução de Daniel, ela é claramente uma resolução de resistir à mudança do seu hábito alimentar. O que está por detrás de tudo isso? Alguns teólogos acham que Daniel, ele teria rejeitado
e, portanto, resolvido com seus amigos não se alimentar das finas iguarias do rei Nabucodonosor, porque não queria se contaminar com aqueles alimentos que possivelmente estavam na lista daqueles alimentos impuros prescritos pela lei. Então, eles precisariam, de alguma forma, se furtar dessa contaminação por conta de alimentos que não seriam típicos daqueles que seriam previstos pela lei. E é verdade, isso faz sentido. Mas outros teólogos também dizem que, além do fato de Daniel estar preocupado com a contaminação, Daniel talvez, porventura, estivesse preocupado também com o fato de que o conforto é o maior de todos os perigos de alguém que é cativo. A maior prisão de alguém não são suas cadeias, não são as correntes, não são os cadeados. Abra a jaula, a cela de um prisioneiro. E não se assuste se ele não sair, principalmente se a cela for extremamente confortável. Não existe prisão que seja mais terrível do que o conforto. O conforto nos prende sem grades, nos prende sem correntes. A segurança é a melhor maneira de prender alguém. E por último, diante da resolução de Daniel de não comer das finas iguarias, e nós vemos que Daniel ele faz um combinado com o mestre ali não está muito seguro de que essa seria uma boa saída, mas Daniel empenha a sua palavra, e então ele dá um voto de mestre, dá um voto de crédito a Daniel e aos seus companheiros, e algo maravilhoso acontece. Daniel, portanto, e os seus amigos estão com semblante, acredite, melhor do que os outros, comendo só legumes. A estrutura do texto termina na quarta parte, do versículo 17 a 21, quando o texto nos mostra que Daniel e os seus companheiros lograram êxito por conta de sua fidelidade a Deus. Então eles conseguiam, de alguma forma, protestar contra a estratégia de Nabucodonosor. Eles conseguiam lidar com a estratégia de Nabucodonosor. Eles conseguiam viver no palácio de Nabucodonosor, sem ser prisioneiros de Nabucodonosor. Sabe que os historiadores dizem uma coisa muito interessante sobre, por exemplo, a conquista dos romanos com relação aos gregos, dizendo que os gregos, ao serem conquistados pelos romanos, eles disseram: vocês conquistaram nossas mulheres, vocês conquistaram nossas terras, vocês conquistaram nossas propriedades, nossos escravos. Mas uma coisa vocês não conquistaram: aquilo que conquistou vocês, a nossa mente. Vocês tomaram nossas propriedades, mulheres, escravos e todos os nossos bens. Mas nós dominamos a sua mente. E é interessante quando você estuda a cultura romana e você vê a herança do pensamento grego, e como o pensamento grego está não só na maneira do romano pensar, coisas que são relacionadas ao governo, coisas que são relacionadas à política, mas coisas que são relacionadas, por exemplo, à religião. O sincretismo religioso que existe entre gregos e romanos é algo impressionante, e mostra o quanto uma cultura pode ser conquistada do ponto de vista da sua propriedade, do ponto de vista das suas pessoas, mas não ser conquistada por sua mente. Por isso Aristóteles ensinou a Alexandre o Grande que, se ele quisesse conquistar um povo, que ele em primeiro lugar ensinasse a sua língua, mudasse a sua maneira de pensar, fizesse eles pensarem as suas coisas não na sua língua, mas na língua daqueles que os conquistaram. Por isso os judeus que eram conquistados precisavam aprender grego e liam as Sagradas Escrituras não mais na sua língua original, mas em grego, para que eles pensassem a realidade que eles tinham sido forjados, não mais nas estruturas de pensamento daquela origem de pensamento, mas da origem do povo que domina. A dominação, portanto, intelectual começa quando te obrigam a pensar não segundo as tuas categorias, mas te ensinam a pensar a Bíblia com categorias que não são bíblicas. A melhor maneira de se conquistar um povo
era fazer exatamente aquilo que Nabucodonosor estava propondo fazer. No entanto, Daniel conseguiu, junto com seus companheiros, ser fiel a Deus, aprendendo a cultura, mas ao mesmo tempo resistindo, protestando. Essa fidelidade se manifesta dos versículos 17 ao versículo de número 21, quando o sucesso de Daniel e os seus amigos se reflete não nas suas estratégias de apreensão do entendimento, não nas suas estratégias de apreensão da língua, e não na sua maneira de lidar com o fato de que era extremamente provocativo serem chamados por nomes que não eram os seus nomes, mas pelo fato de descobrirem que a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua capacidade não vinha do seu treinamento, não vinha de livros que liam, mas ela vinha do céu, é a sabedoria que vem do alto. Então, na terceira parte da estrutura do livro de Daniel, o que nós encontramos a partir do versículo 17, é a confissão de que esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento à inteligência. Eles não alcançaram esse conhecimento e inteligência meramente por suas habilidades, mas esse conhecimento e essa inteligência vieram de Deus, é fruto de Deus, é dádiva de Deus. Deus estava interessado no conhecimento e na inteligência deles. E isso provoca inclusive a admiração de Nabucodonosor, que os percebe ainda mais inteligentes e mais sábios do que todos aqueles que seriam considerados sábios entre os seus povos, entre o seu povo. Com isso nós temos uma estrutura clara de todo o texto, de todo o enredo do texto. O enredo do texto está exatamente tramado nessas 4 cenas. Essas 4 cenas são de enorme importância, porque elas mostram, em primeiro lugar, que a natureza da invasão de Nabucodonosor tem a providência divina como direção. Em segundo lugar, revela a estratégia de Nabucodonosor de dominação do povo de Deus. Em terceiro lugar, revela como o povo de Deus reage a essa dominação. E em quarto lugar, mostra a recompensa dessa reação, dessa resistência, reconhecendo que a sabedoria vem de Deus e o conhecimento vem de Deus. Bom, diante de tudo isso, a grande pergunta é, Jonas, o que esse texto diz sobre nós, sobre nossa realidade? Primeira coisa, quando você frequenta uma universidade, a primeira coisa que você descobre naquele palácio é a coisa chamada pluralismo. E nós vimos na manhã de hoje que a pluralidade é inegável. Nenhum cristão pode negar a pluralidade, porque a pluralidade é da ordem da criação divina. Deus criou a pluralidade, pluralidade de cores, pluralidade das mais diversas possíveis. No entanto, nós aprendemos que existe uma diferença entre pluralidade, que é um dado do real, e o pluralismo, que é uma visão de mundo. E a visão de mundo pluralista é aquela que vai dizer a você o seguinte: todas as visões de mundo possuem algo de verdadeiro, por isso todas elas devem ser aceitas. Você não pode negar nenhuma delas, porque todas elas são válidas. E então o cristianismo, quando você é um cristão e entra nesse palácio, o cristianismo deve ser concebido como mais um utensílio dentro de todos os outros utensílios. Deve ser apenas mais uma religião dentro dos muitos cardápios religiosos que existem, dentro das muitas cosmovisões que existem. Então você entra na universidade e você tem a obrigação de pensar e de conceber exatamente a cosmovisão cristã como apenas mais uma entre as muitas cosmovisões que ali existem. E todas elas são verdades, todas elas são válidas, todas elas são deuses, todas elas devem ser respeitadas. Mas uma coisa que a gente não tratou nessa manhã e que a gente precisa tratar agora, e que se pela manhã tratamos, foi apenas para dizer que a cosmovisão pluralista não resolve o conflito de cosmovisões. A gente precisa responder a pergunta: por quê? O pluralismo é uma maneira de tentar resolver o problema das cosmovisões. Por que o mundo não se torna uma luta de todos contra todos? E o pluralismo vai dar resposta. Basta a gente considerar todas as visões de mundo verdadeiras. Basta a gente considerar todas as visões de mundo plausíveis. E pronto, está feito. Essa é a estratégia de Nabucodonosor. Colocar simplesmente a visão que aqueles homens tinham de Deus,
agora como mais uma visão dentre as muitas outras visões sobre diversos outros deuses que existiam na Babilônia. E então, o cristão na universidade precisa de alguma forma lidar com o fato de que ele é considerado, com a sua cosmovisão, apenas mais um entre muitos. Eu tive uma experiência muito interessante explicando um conceito numa aula de ética e cidadania na universidade. E essa experiência foi maravilhosa. Eu estava explicando exatamente a distinção entre o niilismo, que é aquela cosmovisão que vai dizer que o mundo é um grande absurdo, que nada faz sentido, não é? E ao mesmo tempo tentando mostrar como essas cosmovisões elas tentam lidar com o conflito. E é interessante porque um dos alunos disse assim: professor, depois dessa sua descrição aí do niilismo, eu acho que eu me identifico como niilista, eu sou um niilista. Eu disse: mesmo? Você é um niilista? Você tem irmã? Aí ele disse assim: eu tenho irmã. Por que você não casa com ela? Ô professor, que isso? Não, porque você não casa com a sua irmã. Imagina só, é muito mais fácil, você já conhece. Você não vai ter nenhuma surpresa no futuro. Do ponto de vista lógico, é o melhor caminho. Para, professor, como assim? Não, cara, é claro que você não é um niilista. É mais do que isso, você é um cristão. Como assim, professor? Claro. Às vezes a gente não para pensar que a gente diz coisas que a gente não é. A gente fala de coisas que não são reais. Nós contamos mentiras o tempo todo e que nós juramos que nós somos essas mentiras que contamos. E isso é auto-engano. Auto-engano só tem sucesso se a gente acredita nas mentiras que a gente conta. Então a gente diz: somos niilistas, mas comemoramos o Natal. O sujeito é niilista, mas ele comemora as festas cristãs. O sujeito é niilista, mas não casa com a irmã. Ou então, quando esse mesmo sujeito, no momento que estava defendendo o niilismo dele, ele disse assim: mas eu acho essa visão tão bonita. Todo mundo pode ser aceito, professor. Então eu perguntei para ele assim: até mesmo pedófilo? E a cosmovisão do estuprador? Então ele caiu na loucura de dizer o seguinte: e por que não? Na mesma hora, a multidão dos outros alunos: o que é isso? Protestaram contra ele. Calma, gente, tem muitos cristãos hoje aqui, calma. Mas por que isso acontece? Por que todo mundo rejeitou agora? Sabe por que todo mundo rejeitou a posição dele? Porque o pluralismo é insuportável. Precisamos dar um basta para o pensamento único. O pensamento único jamais pode ser defendido. E o problema é que o pluralismo não consegue nos defender do pensamento único. Do pensamento que vai só privilegiar a vida de uma pessoa e o olhar de uma pessoa. E o cristianismo, como qualquer outra cosmovisão, vai se unir contra qualquer tipo de pensamento totalitarista, pensamento único, pensamento que rouba a sua capacidade de pensar, que rouba a sua capacidade de entender. E é interessante como a gente, no contexto universitário, se depara exatamente com esses problemas. É tão fácil a gente dizer que acredita em determinadas coisas. Mas a pergunta é: acreditamos no que dizemos que acreditamos? Ou simplesmente esquecemos a verdade? Uma das estratégias, se não a mais importante estratégia de Nabucodonosor, é o esquecimento, meus irmãos. E esse esquecimento, ele está pautado em três fundamentos. Se você prestou atenção na primeira parte da nossa exposição, você vai entender comigo que esses três esquecimentos dizem respeito à singularidade de Deus, à realidade do cativeiro e à história pessoal com Deus. Primeiro, por que é o esquecimento da singularidade de Deus? É o esquecimento da singularidade de Deus porque Deus já não pode ser concebido por eles como um único Deus. É como se Nabucodonosor estivesse forçando eles a pensarem o seguinte: vocês agora estão na universidade, e agora vocês têm aqui várias cosmovisões. Vocês não podem mais sustentar a ideia de que só a sua cosmovisão é verdadeira e todas as outras cosmovisões são falsas. Não faz sentido. E é verdade. Em certa medida, e isso C.S. Lewis lembra de uma maneira muito interessante lá no livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: não é porque você é cristão que todas as outras religiões devem ser falsas.
Não é porque você é cristão que você deve começar uma cruzada contra todas as cosmovisões e dizer todas as cosmovisões são falsas. Não. Um cristão deve ser capaz de reconhecer em todas as cosmovisões, mesmo aquelas que se auto-enganam, princípios de verdade que são frutos da graça comum de Deus. Mas naquilo em que a cosmovisão cristã afirma a verdade e todas as outras cosmovisões afirmam o contrário, seja o cristianismo verdadeiro e todas as outras falsas. E é isso que o pluralismo não suporta. E é tão interessante, porque o argumento chega até nós como se aqueles que defendessem a singularidade da verdade do Evangelho, a singularidade de Deus, a singularidade de Cristo, fossem extremamente arrogantes. Então você é taxado de arrogante se na universidade você afirmar a singularidade do Evangelho. E por que você é chamado de arrogante? Porque você não pode defender a verdade absoluta num ambiente pluralista. Então você engole e diz, eu acho que eu sou arrogante. Preciso pensar em outras categorias. Bem, resposta errada. Não, senhor. Quem foi que disse que você é arrogante? Quem foi que disse que não é arrogante? Aquele que disse que você é arrogante por você afirmar a verdade absoluta. Quem foi que disse que você é arrogante por acreditar que tudo aquilo que está sendo dito pode ser dito, mas nem tudo é válido? Quem foi que disse que você é arrogante só porque você diz que existem várias perspectivas, mas nem todas elas são válidas? Alguns de vocês devem ter visto já aquele exemplo do elefante. Um exemplo, diga-se de passagem, do budismo, que é celebrado em nossas universidades como a mais alto e elevado conhecimento. Então, se você apresenta um pensamento budista, o professor então fica extremamente tocado, principalmente se ele é Foucaultiano. Mas se você ousar dizer, mas olha, professor, dadas as devidas circunstâncias e salvo as devidas proporções, parece que o budismo está defendendo, Jesus defendia também de uma maneira muito mais inteligente. O quê? Você vai trazer Jesus aqui? Seu intolerante! Cala a sua boca! Você entende quem é tolerante? O interessante é que nós somos chamados de arrogantes porque defendemos uma verdade absoluta. Porque não queremos admitir essa alegoria budista que diz que todo mundo enxerga o todo, mas apenas a partir, de uma perspectiva. E por isso, o todo, na perspectiva de um, que toca lá na barriga do elefante, parece um muro. E aí ele diz, isso é um muro. E aí quando ele toca na tromba do elefante, ele diz, não, isso é uma serpente. E o outro então toca na orelha do elefante e diz, não, isso aqui é um leque. O outro então toca na pata do elefante, não, isso aqui é uma coluna. Então ele vai e diz assim, está vendo? Essa é a realidade. O todo está aí, mas ninguém consegue apreender o todo. Todo mundo consegue apenas aprender as partes, e por isso vai julgar o todo pelas partes. Mas aí você pergunta para o cidadão, escuta, como é que você conseguiu ver o todo? Você então está dizendo que todas as outras cosmovisões enxergam a parte, porque você foi capaz de enxergar o todo para dizer que todas elas eram a parte, não é isso? Quem então é arrogante aqui? Arrogante não é aquele que de uma forma intelectualizada e usando a retórica, tenta fazer você passar papel de estúpido. A arrogância, ela às vezes pode ser denunciada quando nós descobrimos que Deus nos deu algo precioso, a inteligência. E por mais que a arrogância seja perspicaz, Deus nos deu capacidade para desfazer essas arrogâncias com inteligência. Não só o esquecimento da singularidade, o esquecimento da realidade do cativeiro. Sim, é claro que toda a dieta foi, de alguma forma, rejeitada por Daniel, porque ele tem comprometimentos com exatamente a maneira pela qual a lei determina que a alimentação do povo de Deus deve ser, portanto, usufruída. Mas há algo mais pernicioso, não em Daniel, mas em Nabucodonosor. Imagine um povo que foi deportado, um povo que viu seu templo ser destruído, mas que agora não está vivendo nas margens dos rios da Babilônia, mas está vivendo no palácio, comendo do bom e do melhor. Não tem nada que aprisione mais uma pessoa do que o conforto. Então, confortados, com o alimento do bom e do melhor,
Como eles sentiriam que aquilo de fato é um exílio? Como acreditar que aquilo é um cativeiro se eles têm tudo o que eles precisam? Como acreditar que aquilo é ruim se eles provam até do vinho do rei? Como eles acreditarem que aquilo é ruim se eles estão sendo tão beneficiados por bolsas da CAPES, do CNPq? Puxa, desculpa, não podia ter falado isso. Como pode alguém, por exemplo, negar que é tão gostoso receber uma bolsa para estudar e para corresponder com a agenda, às vezes até criminosa, de uma instituição que se diz educativa, mas que protege, e não só protege, investe em ensino pesado para a formação e estruturação de um pensamento único, fazendo todos pensarem de uma só forma, de uma só ideia, para ocuparem exatamente espaços que são fundamentais de uma sociedade e atender exatamente uma agenda de domínio. Esta é a guerra cultural que vivemos. E não podemos ser ingênuos. Não podemos vender nossa fé por qualquer bolsa de estudo que recebemos. Isso não significa que não devemos receber bolsas de estudo. Isso não significa que não devemos usufruir dos benefícios, que todas as instituições que fomentam a educação no nosso país, a gente não deva desfrutar delas. Sim, devemos desfrutar, não ao preço de abrirmos mão daquilo que é mais precioso do que o conforto, a nossa convicção sobre as verdades de Deus. É interessante. Se a gente pudesse pensar, é como se Daniel tivesse dito: eu não vou estudar, se para estudar o que eu quero estudar eu preciso de bolsa, e a bolsa de uma determinada instituição não quer pagar para os meus estudos neste tópico, eu não vou deixar de estudar isso para estudar o que um governo quer que eu estude, ou que uma determinada instituição quer que eu estude, só porque ela investe só nesses tópicos. É preciso dizer não, inclusive para o conforto. Quem foi que disse que para você ser um importante influenciador dessa cultura, você precisaria se render às instituições de fomento, de estudo? Quem foi que disse isso para você? Deus pode usar tantos meios, meios que não vão ser contrários à sua palavra. Terceiro, a mudança dos nomes é de propósito, porque o nome de cada um deles representa a sua história com Deus. É tão terrível cristãos sem história. É tão terrível cristãos que não conseguem se perceber numa história. São cristãos que vivem a vida como se eles vivessem tudo centrado neles. São pessoas que acham que o reino de Deus começou quando elas ouviram o Evangelho e disseram: eu quero Jesus. Então elas acreditam que a história delas com Deus começa exatamente no dia da conversão, no dia em que elas se arrependem dos seus pecados, creem em Deus, levantam suas mãos e dizem: salva-me, Senhor. E o Espírito Santo, depois de ter testemunhado, então agora confirma em seus corações a obra salvadora de Cristo Jesus. Então elas acham que a história delas começou exatamente ali. Não, meu irmão. Sua história não começou ali. Eu tive um professor de estética na PUC, São Paulo, um professor brilhante, mas ele era doido, como todo professor de estética. E ele tinha um toque. O toque dele era o seguinte: nossa aula começa às 7h, mas todo mundo aqui chega atrasado. Vamos começar então 7h15 em ponto. Eu estou dando o atraso de vocês. Vocês cheguem 7h15, porque 7h15, quando eu me levantar desta mesa, e ele chegava às 7 em ponto, sentava-se à mesa e olhava caquético. No momento que dava os 15 minutos, ele se levantava, fechava a porta e começava a sua aula. No momento que ele fechava a porta, era como se fechasse a porta do reino dos céus. Não pode mais entrar ninguém. Fechou. Então ele dava a sua aula, uma aula maravilhosa. Um dia desses chegou um amigo nosso, Rastafari, doidão. Ele tinha perdido a hora. Depois de 5 minutos de exposição, você escutou o barulho da maçaneta.
A gente diz, pronto, hoje tem óbito aqui. Aí chega o rasta, professor, desculpa, professor, o professor olha para ele e simplesmente encara ele. E ele vai passando, pedindo desculpa, atropelando todo mundo, e ele só vai fazendo assim. Quando ele senta, ele olha para o fundo, depois que o menino se acomoda, ele... E volta a dar aula. E começa a dar aula normalmente. Dali a 5 minutos, esse menino, que chega atrasado, levanta a mão e diz assim, professor, eu sei que eu peguei o bonde andando. Ele nem terminou de falar o bonde. A gente entendeu o que ele iria falar, mas no meio que ele estava falando, o professor já meteu as 2 mãos assim na mesa, assim, o quê? Como você disse que pegou o bonde andando? Meu filho! E girava o dedo assim para cima. Em que mundo você vive, criatura? Você acha mesmo que a história do mundo começou, criatura, quando você entrou por aquela porta infeliz? Meus irmãos, olha... Eu posso dizer com todo o coração que essa é o que eu mais gostaria de dizer para alguns irmãos na igreja. Como eu gostaria de fazer isso com alguns irmãos na igreja. É impressionante. Eles parecem que acham que a história começou quando eles se converteram. Meu irmão, existe 2000 anos de história da igreja para você se inteirar. E a vida é muito curta para isso. E então o sujeito acha que a história dele está ligada só ao fato de que ele teve uma experiência recente com Deus. Meu irmão, sua história com Deus é tão longa. Ela começa como a gente ouviu hoje aqui há poucos instantes com Vini. Ela começa no jardim. Nossa história começa ali no Éden. Nossa história é antiga. Nossa história está atrelada a Ele. E um cristão que não conhece a sua história, um cristão que não é munido de teologia bíblica, que não sabe e não entende as verdades de Deus ao longo de toda a história, e que a sua história é apenas uma micro-história dentro da história de Deus, então ele não consegue preservar a história dele, porque a história dele é tão frágil. O seu testemunho de vida não é suficiente para suportar a pressão popular dentro de uma universidade. Você não vai conseguir resistir à tentação do esquecimento das suas origens na universidade, se as suas origens não remeterem a toda a história de Deus. Por isso, a mudança dos nomes não diz respeito meramente ao fato de que agora eles seriam tratados como referentes aos deuses da Babilônia, mas é como se eles tivessem que esquecer da história deles com Deus. A história do que Deus havia realizado através dos pais, tanto de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e toda a história do povo de Deus. Mas há mais coisa a dizer. E talvez a mais importante delas seja como eles resistiram às investidas de Nabucodonosor, por uma coisa chamada fidelidade. A fidelidade nos coloca debaixo de 2 competências importantes, e essas 2 competências eu julgo ser as mais importantes para um cristão universitário, as mais importantes. Se tudo o que eu falei até agora você não conseguiu gravar nada, não é? Você já esqueceu tudo. 2 você não pode esquecer, de que se você está na universidade, você está ali, tanto para resistir, como para se submeter. A fidelidade é exatamente a experiência da resistência e da submissão. Você está numa universidade, que é um lugar hostil ao reino de Deus, mas Deus te colocou ali. Foi Ele que te colocou ali, para que ali você se submeta a Ele e resista a tudo que é contra Ele. Você sabe qual é a melhor maneira de resistir? Ser inteligente. Infelizmente, os nossos ímpetos universitários estão tão acuados.
Nós achamos que, puxa, já entramos na universidade dizendo, sou evangélico. Já tenho que dar desculpa por um monte de coisa. Eu já tenho que entrar quase que assim, pedindo desculpa. Irmãos, desculpa, eu sou evangélico. Só pelo fato de você ser evangélico. Irmão, vamos parar. Calma, mantenha calma. Levanta a cabeça, tá certo? E pensa. Você entrou numa universidade, você não entrou numa igreja. É a primeira lição mais importante. Não faça da universidade uma igreja. Você tem que fazer parte de uma igreja. Mas a universidade é uma esfera diferente de uma igreja. E na universidade, as pessoas costumam usar uma coisa chamada cérebro. Elas costumam usar a sua mente para pensar. Eu sei que você gosta de cantar, mas se você não for fazer música, se você for fazer engenharia, ou qualquer outra ciência na universidade, você vai ter que usar as competências daquela ciência. E dificilmente você vai conseguir fazer algo significativo sem usar a sua mente. Mas porque nós já chegamos com a síndrome, não é, do cachorro vira-lata, pedindo clemência porque somos evangélicos, então a gente ocupa exatamente o protagonismo daqueles que têm que responder o tempo todo. Você então tem que prestar contas o tempo todo da sua fé. Você tem que prestar conta da sua fé para a sua igreja, meu irmão. Ali na universidade, você tem que ser um leão. Quem foi que disse que você tem que ficar respondendo perguntas? Não é você que tem que ficar respondendo perguntas, não. Você tem que perguntar. Tem que fazer boas perguntas. Só que para fazer boa pergunta, você tem que pensar. E a gente não quer pensar. E por isso a gente não consegue fazer boas perguntas. E quem não quer pensar e não sabe fazer boas perguntas, vai sempre ter que responder. E vai responder perguntas de quem pensa. E quando quem pensa não é cristão, as perguntas dele não vão ser perguntas que vão fazer um carinho em você, dizendo assim, ó, você é evangélico, que peninha de você, vem cá. Não, você não vai conhecer alguém assim tão garidoso. Nós entramos na universidade e temos medo de pensar. Porque temos medo de perguntar. Nós adotamos uma apologética da resistência, no sentido não do ataque, mas da defesa. Nós estamos respondendo. Mas por que a gente não faz perguntas? E para fazer perguntas, você não precisa nem abrir a Bíblia. Você só precisa estar ciente de uma coisa: se a sua cosmovisão é bíblica, e se a cosmovisão do seu professor não é bíblica, a cosmovisão dele é fadada ao engano, porque ela é um auto-engano, é resultado de um auto-engano. Então você já parte do pressuposto que aquela cosmovisão ela é falsa, ela tem algum furo. Então o que você vai fazer? Pensar, descobrir o furo. E simplesmente dizer, professor, eu não entendi muito bem o que o senhor quis dizer com isso, eu poderia explicar? Como, por exemplo, aquele niilista que pode chegar para você numa aula e dizer assim, o mundo é um grande absurdo. Nietzsche tinha razão quando disse que Deus está morto. Porque ao dizer que Deus está morto, o que morreu foram todos os valores supremos. E ao morrer todos os valores supremos, não há mais uma razão para viver. Não há mais um sentido para a vida. Você tem que viver a vida como a vida ela realmente é. E ela não nos diz nada de interessante. O niilista é aquele que, como a figura emblemática do protagonista do Memórias do Subsolo, vai dizer, sou um homem doente, sou um homem mau, sou um homem desagradável. E você vai descobrir por que ele é um homem doente, um homem mau, um homem desagradável, logo a seguir, quando ele disser, não é, que o mundo todo ao meu redor se exploda, desde que eu possa tomar o meu chá da tarde. O niilista é aquele que vai dizer e vai defender para você que o mundo é um grande absurdo, nada faz sentido. Ele fez um discurso tão glorioso, defendendo que o mundo é um grande absurdo. E Deus te deu a inteligência para fazer uma pergunta só. E a pergunta é a seguinte, professor, faz sentido isso que o senhor disse? É só uma pergunta. O cara está dizendo, nada faz sentido. Você só precisa perguntar para ele, professor, faz sentido? Você só precisa fazer isso. É claro que ele vai ficar endemoniado, não tenha dúvida. Mas é para isso que você foi chamado, criatura. Para provocar, para ir para o embate. Você está numa guerra cultural, sim. Você quer que eles façam carinho em você, criatura. Eles não vão fazer carinho em você. Mesmo porque eles esperam pessoas inteligentes na universidade. E ao fazer isso, você não está sendo evangélico. Você está sendo inteligente.
fazer boas perguntas, exige de nós, em primeiro lugar, comprometimento com o pensamento. E aí, meus irmãos, eu acho que a gente toca num ponto terrível. Porque talvez a gente não saiba pensar, porque a nossa cosmovisão talvez não seja cristã. E aí a pergunta é a seguinte: será que antes de entrar na universidade, não seria a coisa mais importante para um universitário cristão saber sua história com Deus, conhecer o que é de fato o Evangelho? Segundo, será que diante do grande desafio que é enfrentar toda a hostilidade do Evangelho, descobrir que Deus não nos chamou para preservar nossa imagem, mas para honrar seu nome e glorificar seu nome? Quem foi que disse que Deus quer que você realize coisas extraordinárias ao preço da sua fé? Se tua fé exigir de você exatamente a vergonha e a humilhação no contexto universitário, que preço poderia ser a tua humilhação diante do preço que o Filho de Deus pagou lá na cruz? O que seria demasiado difícil de resistir numa universidade que Cristo já não tenha resistido até o dia em que ele foi preso ao madeiro? Queremos viver um cristianismo sem resistência, e não existe fidelidade sem resistência. E aí mora o grande perigo. Talvez a gente seja vítima do nosso auto-engano. E quando a gente se auto-engana, a gente entra no baile de máscaras, que inverte tudo. O que é verdade passa a ser mentira, e o que é mentira passa a ser verdade. E quando entramos no baile das máscaras, onde o que é mentira se torna verdade, e o que é verdade se torna mentira, então a verdade é resistir a Deus e se submeter a Satanás. Porque se existe uma coisa e uma lei bíblica indestrutível, é a relação quase que indissociável entre submissão e resistência. Se você resiste a Satanás, você se submete a Deus. Se você se submete a Deus, você resiste a Satanás. Se você se submeter a Deus, você estará automaticamente resistindo. Porque as duas coisas andam juntas. Não tem como fugirmos do grande desafio que a universidade nos impõe. O desafio glorioso de defender a liberdade de pensar. Não permita que ninguém pense por você. Deus te deu mente, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade para pensar. Por isso, não permita que o pensamento único domine a sua mente e faça você pensar as coisas de Deus com categorias que não são da palavra de Deus. Uma das estratégias de Nabucodonosor foi ensinar o povo que foi deportado a pensar tudo, mas não na língua materna, na língua dos caldeus. E talvez uma das mais terríveis estratégias daquilo que se chama secularismo seja fazer a gente pensar as Escrituras, não com os padrões das Escrituras, mas com os padrões do secularismo, com a linguagem secularista, com a ressignificação secularista. Minha oração é para que Deus nos preserve e que a gente seja capaz de resistir a todas as tentações investidas dessa grande Babilônia
que para nós é a universidade. Que ela seja um lugar onde a gente aprenda a ciência. Que ela seja um lugar onde a gente aprenda a língua. Que ela seja um lugar onde a gente aprenda e desenvolva a nossa inteligência. Mas que ela não seja o lugar que nos torna não somente o corpo, mas a mente cativa a qualquer outro Deus, senão Deus da Bíblia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, rogamos ao Senhor que nos dê a sabedoria que vem do alto, para que sejamos como Daniel e seus companheiros, capazes de resistir à tentação, de esquecer nossa história, de esquecer a realidade do cativeiro, de esquecer, sobretudo, a singularidade do Evangelho, de que o Evangelho não é uma cosmovisão dentre todas as outras cosmovisões, mas é a cosmovisão dentro das diversas cosmovisões. Que o Senhor nos ajude a descobrirmos estratégias dentro do universo de estudos, sem cair no irracionalismo, sem cairmos no misticismo, sem cairmos no racionalismo, sem cairmos na suficiência ou na suposta suficiência da razão. Que possamos, Senhor, entrar na universidade de joelhos, dobrados não diante dos deuses universitários, mas simplesmente diante de Ti.